Olá, irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus Cristo. Paz a todos, glória a Deus, graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos esperar que todos os irmãos sejam notificados. Nós vamos falar sobre a salvação da alma, um assunto que é pouco falado na igreja, e infelizmente em algumas igrejas não é falado, não é nem pouco falado, não é falado. E quero abordar esse assunto, trazer um pouco de luz sobre esse assunto, que é um assunto tão importante. A salvação da alma. Glória a Deus. Leia desde o Japão. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Pegue sua Bíblia, como sempre nós vamos estudar a palavra de Deus, e eu quero falar sobre esse assunto, então, a salvação da alma. Glória a Deus. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão chegando aí para assistir a live, Deus abençoe a todos. Luciano de Alcântara, no Rio de Janeiro, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Alguns irmãos entrando ainda. Vamos esperar mais um minutinho só. Rodrigo, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Luciano Carvalho, Deus abençoe. Liene Santos, Deus abençoe. William Rezende, no Rio de Janeiro, Deus abençoe. Roberto Alves, Marmeleiro, no Paraná, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Júnior de Londrina, Deus abençoe também os irmãos de Londrina. Vamos lá, então, nós vamos falar sobre a salvação da alma. Já fique com sua Bíblia na mão aí, nós vamos ler e examinar alguns textos. Mas para começar a falar sobre o assunto, nós precisamos entender algo importantíssimo. O quê? Deus, quando Ele criou o homem também com o objetivo de expressá-lo. Então, a Bíblia diz lá no Salmo de número 115, verso 16, que Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. O que isso significa? Isso significa que Deus sempre foi Senhor dos céus. E Deus, antes do homem, Ele tinha um representante aqui na terra. E nós, estudando os textos bíblicos, conseguimos entender que o representante que Deus tinha na terra era um anjo que nós conhecemos biblicamente por nome Lúcifer, que agora não é mais Lúcifer, é o diabo, Satanás, mas ele tinha o nome Lúcifer, era o portador de luz. Com a rebelião de Lúcifer, Deus, quando ele vem recriar a terra, ele precisa de um novo representante. Quem vai ser o novo representante de Deus na terra? O homem. Esse é o motivo porque Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, por quê? Porque quando a criação olhar para o homem, ela vai enxergar no homem o Criador, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem foi criado para ele também, entre os muitos motivos, o homem foi criado para expressar Deus, para expressar o Senhor. E observe, a característica do homem para que ele expresse ao Senhor é ele ser semelhante a Deus. Observe, o homem ser a imagem de Deus fala do homem ter a imagem do próprio Deus, que é o corpo de Cristo. Já falei sobre isso em outras lives lá atrás.
quando a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem, está falando do corpo de Cristo, que já havia sido criado primeiro do que todas as coisas. Por isso que Cristo é o primogênito da criação. O homem ser a semelhança de Deus fala do homem ser triuno, assim como Deus é. Deus é 3 em 1 e Deus criou o homem 3 em 1, em 3 partes. O homem é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, justamente nessa ordem de dentro para fora. A parte mais profunda do homem, espírito. A parte intermediária, alma, e a parte exterior, o corpo. Observe. Sendo o homem um ser tripartido, a salvação de Deus precisa alcançar essas 3 partes do ser. Consegue compreender? Então o homem precisa ser salvo no espírito, o homem precisa ser salvo na alma e o homem precisa ser salvo no corpo. Ou seja, a salvação de Deus, ela precisa alcançar os 3 níveis do homem, do ser. E observe, a salvação completa de Deus, então, por esse motivo, ela acontece em 3 tempos em nossa vida. Por exemplo, se alguém perguntar para você assim, você é salvo? Você pode responder, sim, eu sou salvo. Se alguém perguntar para você assim, você está sendo salvo? Você pode responder, sim, eu estou sendo salvo. E se alguém perguntar para você assim, você será salvo? Você pode responder, sim, eu serei salvo. Por quê? Porque a salvação de Deus completa para você, ela vai acontecer em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, se você já confessou Jesus como seu Senhor, se você já creu em Jesus Cristo, no passado, você foi salvo no Espírito. O que isso significa? Que Deus selou você. Você recebeu o Espírito de Deus, que é o selo e o penhor da salvação. Então você já foi salvo no Espírito. Mas isso não quer dizer que a sua alma e o seu corpo já estão salvos. Preste atenção. A alma, ela está num processo de salvação e nós vamos hoje justamente estudar como é que a alma é salva, como é que nós podemos salvar a nossa alma. Porque a salvação do Espírito se dá no momento em que eu creio e confesso Jesus como meu Senhor. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confesso Ele como meu Senhor. Nesse momento se dá a salvação do Espírito. A salvação da alma, ela se dá quando eu recebo e pratico a palavra de Deus. E a salvação do corpo, que vai acontecer no futuro, ela vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e esse nosso corpo mortal for transformado num corpo imortal. Esse corpo de carne for transformado num corpo de glória. Então, você vai encontrar na palavra de Deus a expressão no passado, dizendo que você já foi salvo. Você vai encontrar a expressão no presente, dizendo que você está sendo salvo. E você vai encontrar a expressão no futuro, dizendo que você será salvo. Por quê? Porque a salvação de Deus, que alcança o ser humano por completo, espírito, alma e corpo, ela se dá também em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, o espírito; presente, alma; futuro, o nosso corpo vai ser salvo. Observe, quando se fala de salvação, normalmente as pessoas elas olham tudo de um único ponto de vista. Mas olha que interessante. Normalmente a salvação, a palavra salvação ou a ideia da salvação na Bíblia está atrelado à ideia da vida, da palavra vida, ou seja, salvação é vida, salvação é receber vida. Nós pecamos, porque pecamos, estávamos condenados e o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados a morrer. O que é o contrário da morte? A vida. Então, normalmente, a palavra salvação está atrelado à vida.
Só que olha que interessante, no Novo Testamento, no grego, né, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra vida para eles, ela é dividida. Como assim dividida, pastor? Porque a palavra vida para eles é mais específica do que para nós no português. Então, nós falamos vida. Mas observe, lá na língua original que o Novo Testamento foi escrito, o grego, a palavra vida da alma é uma palavra. Vida para o corpo é outra palavra. E vida para o espírito é outra palavra. Então observe, todas as vezes que você encontrar a palavra vida no Novo Testamento, você precisa identificar de que tipo de vida está falando. Porque pode estar falando da vida da alma, né, que dá a ideia da salvação da alma, pode estar falando da vida do espírito, que dá a ideia da salvação do espírito, e pode estar falando da vida do corpo, que dá a ideia da salvação do corpo. A palavra usada para a vida da alma no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos e nas cartas de Paulo, a palavra usada para a vida da alma é psique. Psique, vida da alma. A palavra usada para a vida do espírito é zoe. E a palavra usada para a vida do corpo, do corpo físico, é pneuma. Então observe, você vai ler a sua Bíblia e lá vai estar vida. Tá, mas que vida que é? Consegue compreender? Então você vai precisar entender de que vida está falando. Porque pode estar falando da vida da alma, pode estar falando da vida do espírito e pode estar falando da vida do corpo. Então nós precisamos saber de que vida está falando. Eu quero analisar com os irmãos uns textos para a gente entender um pouquinho sobre a salvação da alma. Se você tiver com a sua Bíblia aí, e eu espero que você esteja, abra ela comigo em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Tem uma boa notícia para quem para quem faz parte da escola Ruá Elohim. Ontem eu comecei a lecionar Mateus. A gente vai estudar Mateus versículo por versículo e provavelmente as aulas já ficam disponíveis essa semana para os irmãos aí. Vamos lá. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 21. Olha só. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Preste atenção. Até esse momento aqui, né, que se você ler um pouquinho antes aqui, você vai ver que Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo. Até esse momento aqui, Jesus não tinha falado para eles qual era o plano dele. Nesse momento aqui, ele revela o plano. Bom, o plano é o seguinte: nós vamos para Jerusalém, porque Jesus passou o seu ministério quase que inteiro não em Jerusalém, como as pessoas pensam, mas Jesus passou seu ministério no norte de Israel, nas regiões do Mar da Galileia, né, nas regiões de Cafarnaum. Então o plano é o seguinte: vamos para Jerusalém, lá vão me prender, vão me torturar e vão me matar. Verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Preste atenção, Pedro repreendendo Jesus. E por que Pedro está repreendendo Jesus? Olha o motivo. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Eu vou usar uma palavra que nós conhecemos mais no português. Senhor, tem dó de você mesmo, tenha pena de você mesmo, tenha dó de você. De modo nenhum te acontecerá isso, ou seja, isso não vai te acontecer de forma alguma. O quê? O senhor sofrer? O senhor ser torturado, ser preso? O senhor morrer? Morrer? De forma alguma vai acontecer isso. Tenha pena de ti mesmo. Verso 23. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, de tropeço,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Muitas pessoas acreditam, muitas pessoas pensam que Jesus repreendeu Pedro. Embora Jesus tenha falado com Pedro, Jesus não repreendeu Pedro. Jesus repreendeu Satanás. Preste atenção. Por quê, pastor? Porque a ideia de Jesus ter pena de si mesmo não é uma ideia de Pedro, é uma ideia do diabo. Preste atenção. Jesus, ele começa a dizer no verso 21 qual era o plano e qual era o propósito da vida dele para que ele cumprisse a vontade do Pai que enviou ele. Então, qual que é a vontade do Pai? Que ele vá para Jerusalém, que ele seja preso, que ele seja torturado, que ele seja... Essa é a vontade do Pai. Essas são as coisas de Deus para Jesus. Por trás disso está o diabo usando o Pedro para propor para Jesus que Jesus precisa ter pena de si mesmo, ou seja, precisa se poupar. Se você observar a tentação, né, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, perceba que toda a tentação foi para facilitar a vida de Jesus. Observe, a Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, ele teve fome. Quem tem fome precisa do quê? Quem tem fome precisa de pão, precisa comer. E qual que foi a proposta do diabo? Transforme essas pedras em pães. Ou seja, eu estou aqui para facilitar a sua vida. Tem pena de ti mesmo. Como quem diz assim, ó, pega o caminho mais fácil. Porque quase sempre na vida vai haver o caminho mais fácil e o caminho que é o correto. A vontade de Deus e aquilo que te faz cortar volta, cortar atalho, para que você não precise enfrentar o processo, para que Deus te leve aonde Deus quer te levar. Observe, qual que é a proposta do diabo? Tenha pena de si mesmo, facilite a tua vida. Facilite a tua vida. E o diabo falou usando Pedro. Jesus fala para Pedro, mas repreende o diabo. Por quê? Porque o diabo desde o princípio não se importou com as coisas de Deus. O diabo desde o princípio só se importou e se preocupou com aquilo que era dele mesmo. A Bíblia diz que o plano e o propósito do diabo era ser igual a Deus. Ou seja, o diabo queria de todas as formas ser semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, preste atenção. O diabo sempre vai pintar que a vida que você precisa viver para Deus é uma vida muito dificultosa e que você não merece isso. E que na verdade você precisa ter pena de si mesmo e você precisa melhorar a sua vida. Você precisa melhorar no sentido de pegar o caminho mais fácil. Consegue compreender? Preste atenção, irmãos. Quando alguém for pintar você como vítima e for colocar na sua cabeça que você é vítima, repreenda em nome de Jesus, porque tem alguém por trás disso. E acredite, quem está por trás não está querendo o seu bem e nem está preocupado com as coisas de Deus. Consegue compreender? Eu estou te explicando isso aqui para chegar na salvação da alma, para você entender. Olha lá. Continuando, então, Jesus repreende Satanás, dizendo, olha, para trás de mim, você me serve de escândalo, de tropeço, porque você não compreende as coisas de Deus, você só compreende as coisas dos homens. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, Jesus já pegou o gancho e agora ele vai aplicar a lição do acontecido, olha lá. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, seja, se vocês querem me seguir, se vocês querem me ter como exemplo, se vocês querem ir para onde eu estou indo, vir após mim eu estou indo para um lugar, se vocês querem ir junto comigo depois que eu for, se vocês querem me seguir, me ter como exemplo, existe uma condição. Qual que é a condição?
renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Presta atenção, observe isso aqui. Embora muitas pessoas não concordem, é muito claro pela palavra de Deus que nós somos alma. Quando o texto diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, o texto diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou o homem tornou-se alma vivente. Então o que é o homem? O homem é alma. Nós somos alma, nós temos um espírito e temos um corpo. Que na verdade são dois corpos, um corpo espiritual e um corpo físico, porque nós somos os únicos seres criados para interagir com os dois mundos ao mesmo tempo. Com o corpo espiritual nós interagimos com o mundo dos espíritos, com o corpo físico nós interagimos com o mundo físico. E no meio está a alma, que é aquilo que nós somos. Ou seja, o que eu sou? Eu sou alma. O que você é? Você é alma. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele está dizendo negue a sua alma. Preste atenção. Negue a sua alma. Observe, quais são as vontades da alma? As vontades da alma são coisas que dão prazer. Consegue compreender? São coisas que dão prazer. Não necessariamente coisas pecaminosas, porque as pessoas normalmente elas atrelam o prazer ao pecado. Mas observe, Deus nos fez para ter prazer, mas Deus nos fez para ter prazer segundo a sua vontade. Então todo prazer segundo a vontade de Deus é algo bom. Todo prazer que não é segundo a vontade de Deus, que é independente de Deus, não é algo bom, ainda que não seja algo que seja pecado. Consegue compreender? Ainda que não seja pecado. Agora observe, preste atenção no que eu estou dizendo. Então, negar-se a si mesmo é negar o prazer da alma em função de mim mesmo. Presta atenção, qual foi o primeiro pecado do homem? Não vamos entrar no mérito aqui do que foi a mentira, não vamos entrar nesse mérito, mas observe isso. O primeiro pecado do homem, em suma, foi justamente desobedecer a Deus para ter prazer em algo que Deus não permitiu que ele tivesse prazer. Porque Deus disse que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele olhou para a árvore e viu que a árvore era boa aos olhos, agradável ao paladar, ou seja, daria prazer para ele, e ele abre mão da vontade de Deus para satisfazer os desejos da sua própria alma, a partir daquele momento, é ele que decide o que é bom e o que é mal para ele. Ele abriu mão da vontade de Deus. O que Jesus está propondo aqui é o caminho de volta. Como assim o caminho de volta, pastor? A salvação da alma está ligado a abrir mão dos prazeres que satisfazem a mim mesmo para fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que a vontade de Deus se confrontar com os prazeres da minha alma, eu abro mão dos prazeres da alma para fazer a vontade de Deus. Pastor, e se a vontade de Deus não confrontar com os prazeres da minha alma? Então você pode ficar com os prazeres da alma sem problema. Porque, nesse caso, os prazeres da sua alma é a vontade de Deus. Mas todas as vezes que os prazeres da minha alma, que os desejos da minha alma, que as vontades da minha alma confronta com a vontade de Deus, eu nego a mim mesmo. Eu nego o meu eu. Negue-se a si mesmo. O que significa isso? Eu abro mão desses prazeres para então poder fazer a vontade de Deus. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então observe.
Observe. Como é que funciona a coisa na prática? Eu recebi em mim, quando eu criei e confessei Jesus, o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo dentro de mim começa a trabalhar e começa a mudar as minhas prioridades. Consegue compreender? Você vai perceber que antes da conversão, você fazia tudo o que dava prazer à sua alma e a sua consciência nem sequer te acusava. Você passava a noite, as noitadas na bebida, na farra, muitos nas drogas, na prostituição, e isso para você não era mal, não era errado. Por quê? Porque você estava totalmente entregue à sua alma e aos desejos da sua alma. Quando você se converteu ao Senhor, muitos até tentam voltar a viver aquela vida que viviam. Qual que é o problema agora? É que existe algo dentro dessa pessoa que já não permite que ela tenha paz fazendo esse tipo de coisa. O que é isso, pastor? Já é o Espírito de Deus trabalhando em você para alinhar a sua vida à vontade de Deus. Nisso vem a palavra. E a palavra de Deus, que é ministrada pelo Espírito, ela entra no seu espírito e se transforma em alimento para o seu espírito. E vai fortalecendo a vontade do seu espírito. E então começa uma briga. Qual é a briga, pastor? É a briga que está lá em Gálatas. Carne contra o espírito. A carne ali não é apenas o corpo, a carne ali são os desejos da alma, mais os instintos do corpo, contra o espírito agora. E começa uma briga entre carne e espírito, como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Gálatas. Ou seja, o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Quem é que vai vencer, pastor? Normalmente vence quem é alimentado. Então, nós somos alma. E nós temos o poder de decisão, de decidir quem é que a gente vai alimentar. Se nós vamos alimentar o espírito ou se nós vamos alimentar a alma. Por exemplo, preste atenção. Uma decisão simples. Como você decidir se você vai ao culto ouvir a palavra de Deus ou se você vai ficar em casa assistindo a sua série do Netflix, é uma decisão de quem você está alimentando. Ah, pastor, então assistir o Netflix é pecado do diabo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você escolhe entregar os seus ouvidos, os seus olhos, aquilo que vai alimentar a carne vai ficar forte. Nesse mesmo oposto, o espírito vai ficar fraco. E qual que vai ser o resultado? Você vai viver segundo as obras da carne. Ou seja, você vai satisfazer as suas próprias vontades, o que vai ser muito ruim para você. Por quê, pastor? Porque satisfazendo as suas próprias vontades, você vai manifestar as obras da carne, que é um monte de porcaria, a lista é imensa, e a Bíblia diz que quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Gente, já vai lá para aquele texto. Vamos só continuar aqui para a gente encerrar o discurso de Jesus. Verso de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a vida, a palavra vida aqui é psique. Então observe, é a alma. Aquele que quer salvar a sua alma, o que é, pastor? O que é que significa salvar a alma? Salvar a alma é permitir que a alma desfrute de todos os prazeres que ela quer desfrutar, independente da vontade de Deus. Então, preste atenção. O que é salvar a minha alma hoje? Salvar a minha alma é entregar-me a todos os prazeres que a minha alma deseja e não está nem aí para a vontade de Deus. Porque na maioria das vezes, a vontade de Deus é contrário aos desejos da minha alma.
Consegue compreender? Eu queria estar de férias agora lá nos Estados Unidos passeando. Esse é o desejo da minha alma. Mas o que é que Deus quer para mim? Deus quer que eu esteja aqui ministrando a palavra de Deus no corpo dele, que é a igreja. Então, eu tenho as vontades da minha alma combatendo com aquilo que eu acredito ser a vontade de Deus. Observe, ir para os Estados Unidos de férias e ficar lá 6 meses não é pecado. Consegue compreender? Não é pecado. Eu não vou ser julgado com, você pecou. Não, mas observe. Mas nem tudo que não é pecado é a vontade de Deus. Então nós precisamos ficar atento, porque em relação à alma, é você decidir se você faz as vontades da sua alma ou se você faz a vontade de Deus. Consegue compreender? Presta atenção. Tem muito crente que nunca se atentou para isso. Tem muito crente que só vive para fazer suas próprias vontades. Eu sempre repito uma frase aqui. Se você só faz o que você quer fazer, não é a Deus que você está servindo, é a você mesmo. Consegue compreender? Se você só faz o que você quer fazer, que você tem vontade de fazer, não é a Deus que você serve, é a você mesmo. O próprio Senhor Jesus, quando ele faz a oração no Getsemane, ele deixa muito claro que ele não queria ir para a cruz. Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero bebê-lo. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O que isso significa? Esse é o exemplo que nós precisamos seguir, irmãos. Então, observe, há muitos crentes, na verdade a grande maioria dos crentes, que até para servir a Deus, só servem a Deus se for feito a sua vontade. Consegue compreender? Então, ou seja, eu quero servir a Deus, mas eu quero cantar no louvor. É isso que eu quero fazer. Eu só sirvo a Deus se eu cantar no louvor. Preste atenção, irmãos. Quando nós decidimos servir a Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, e não aquilo que nós achamos que temos que fazer. Você não serve a Deus quando você decide fazer o que você acha certo. Você serve a Deus quando você faz aquilo que Deus quer que seja feito. E aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, Ele já deixou muito claro na sua palavra. Se nós lermos com um pouquinho de atenção, irmãos, a gente já vai conseguir compreender o que Ele quer que a gente faça. E isso é salvar a alma. Por que eu estou salvando a alma? Verso 25, olha lá. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a palavra vida psique, alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, a palavra vida aqui também é alma, por amor de mim, achá-la-á, ou vai ganhá-la. Preste atenção. Perder a vida da alma por amor a Cristo. O que significa isso? Renunciar os prazeres que vão contra a vontade de Deus, ainda que esses prazeres não sejam pecado. Vou repetir. O que é perder a vida da alma, pastor? Renunciar aos prazeres que a sua alma deseja, ainda que esses prazeres não sejam pecado, para fazer a vontade de Deus. Então, observe. Hoje eu moro em Balneário. Toda a minha família está no Paraná, em Cruzeiro do Oeste. Pastor, você tem vontade de voltar para o Paraná, para a sua família? Claro que eu tenho vontade de voltar para o Paraná, para a minha família. Perto da minha família, poder cuidar da minha mãe, do meu pai. Esse é o desejo da minha alma. Consegue compreender? Agora observe, qual é a vontade de Deus? Pastor, mas voltar para o Paraná é pecado? Não é uma questão de ser pecado. É uma questão de renunciar minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu entendo que Deus me quer aqui. Existe um povo para mim pastorear, cuidar, ensinar, ministrar aqui. Então eu renuncio à minha vontade, ainda que ela não seja pecado. É exatamente isso que está faltando para os crentes, entender o que é salvação da alma. Ou seja, é entender que nós não fomos chamados para renunciar o pecado. Nós fomos chamados para renunciar coisas permitidas, coisas que não são pecado, por amor a Deus.
Esse é o nosso chamado. A questão de rejeitar o pecado é coisa para novo convertido, irmãos. É o novo convertido que você tem que ficar dizendo para ele: irmão, não bebe, não fuma, não pode mais fazer sexo, não pode mais fazer aquilo. É o novo convertido que você faz isso. Para o crente que já está maduro, a questão é outra. Não é abrir mão do pecado, é abrir mão de coisas permitidas e prazerosas para fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, eu não estou nesse nível. É porque você não amadureceu ainda. Tá naquela ainda, né? Pode ou não pode? Pastor, beber vinho, pode ou não pode? É por quê, irmão? Não, porque se puder eu vou beber, se não puder eu não vou. Irmão, presta atenção, a pergunta agora é: isso agrada a Deus? Isso é a vontade de Deus? Não importa se é ou não é. É um nível muito mais alto de vida. É vida madura, é vida cristã. É abrir mão do que é permitido. Salvação da alma. Os irmãos conseguem compreender? Verso 26, olha Jesus. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Presta atenção, salvação da alma depende de eu abrir mão da minha vontade. O que é que eu estou disposto a abrir mão para salvar a minha alma? O que o homem é capaz de dar em troca da salvação da sua alma? Porque a salvação da alma está ligado ao reino. E o reino, diferente da salvação do espírito, ele não é dado. Né? Nós, através da graça, nós conquistamos esse reino. E conquistamos como? A graça nos fortalece para abrirmos mão da nossa vontade. Então, o que o homem pode dar? O que o homem é capaz de dar em troca da sua alma? O que isso significa, pastor? Significa isso. Do que é que você está disposto a abrir mão para fazer a vontade de Deus, porque é isso que salva a sua alma e é isso que leva você para o reino. Está disposto a fazer o quê? Está disposto a suportar os seus irmãos? Está disposto a mudar de cidade? Está disposto a abrir mão de um emprego? Está disposto a abrir mão de ganhar muito dinheiro? Está disposto a abrir mão do quê? Então o que o homem dá em troca da sua alma? Consegue compreender? Qual que é o problema? Eu vou falar aqui, já estou falando, vou falar. Aguenta aí, irmão, fica firme. Qual que é o problema? É que, na maioria das vezes, as palavras ministradas nas igrejas ao invés de gerar gente disposta a abrir mão da vida para fazer a vontade de Deus, gera um monte de gente egoísta, que não consegue abrir mão de nada por ninguém e nem muito menos por Jesus. Pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas totalmente com o ego aflorado, pessoas egocêntricas. Por quê? Porque ao invés de estarem pregando a palavra de Deus, estão falando para agradar gente egoísta. Essa é a verdade. Ah, pastor, mas essas pregações aí não colam, essas pregações aí o povo não gosta. Mas espera aí, irmão. O que o apóstolo Paulo falou? Que se nós ainda estamos nos propondo a agradar homens, nós não somos servos de Cristo. Eu vou falar. Você não foi chamado por Cristo como ministro do Evangelho para ensinar para as pessoas como ganhar a vida. Vida da alma. Você foi chamado por Cristo como ministro do Evangelho para ensinar as pessoas como perder a vida. Só que nos dias de hoje, no Brasil, você precisa ter coragem para falar. Consegue entender? Você precisa ter coragem e também precisa abrir mão da ganância. Porque se você não abrir mão da ganância e não tiver coragem, você não dá conta de falar. Consegue compreender? Mas qual que é o exemplo? Jesus Cristo está dizendo. O que ele está dizendo?
tem que abrir mão da vida. Tem que perder a vida. O que você está disposto a entregar para salvar a sua alma? Consegue compreender? Abre lá em Mateus capítulo 7. Vamos lá, vamos ler mais um texto. Mateus capítulo 7. Verso de número 21. Mateus 7, 21. Observe essas palavras de Jesus, irmãos. Tente entender isso aqui. Tente conectar isso aqui com aquilo que a gente vem falando, né? Olha o que diz o texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, ou seja, nem todo mundo que fica clamando Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, observe. Preste atenção aqui, preste atenção muito nisso que eu vou falar agora. Principalmente você que está ouvindo isso pela primeira vez. Preste muita atenção. O texto de Romanos capítulo 10, verso 9 ou 9, 10, eu não me lembro agora, coisa se inverte. Vai dizer que quando nós cremos com o coração e confessamos que Jesus é Senhor, nós somos salvos. Então, preste atenção. Jesus está dizendo que nem todos que diz Senhor entrará no reino, mas todos os que chamam Jesus de Senhor são salvos. Por quê? Porque a salvação é uma coisa, entrar no reino é outra coisa. A salvação tem a ver com a salvação do Espírito. Entrar no reino tem a ver com a salvação da alma. E como é que eu salvo minha alma, pastor? É muito simples, ele está dizendo no texto. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, para eu salvar minha alma, para você salvar a sua alma, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Agora, quase sempre, irmãos, fazer a vontade de Deus é o mesmo que não fazer minha própria vontade. Então, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu vou ter que negar a minha vontade. Consegue compreender? Porque eu sou embora seja um ser tripartido, nós somos uma única pessoa. E nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo e muito menos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para você estar na praia surfando e ao mesmo tempo estar consolidando, discipulando, gerando discípulos. Você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Consegue compreender? Não tem como você estar jogando o seu futebol e não tem jeito, você vai ter que decidir. Então, quando eu falo de salvação da alma, irmãos, eu não estou falando de você, não estou falando apenas das coisas pecaminosas. Eu estou falando de você abrir mão de coisas que não são pecaminosas, de coisas que não são podres, de coisas que não são ruins, mas que não são a vontade de Deus para você no momento. Inclusive, onde você mora. Entende? Quantos de nós pergunta para Deus onde que o Senhor quer que eu esteja? Porque a maioria de nós vive por oportunidade e não por propósito. E qual que é a diferença, pastor? Quem vive por oportunidade, aonde tiver a melhor oportunidade, vai. Quem vive por propósito, abre mão das melhores oportunidades para continuar onde Deus o plantou, o colocou. Consegue compreender? Salvação da alma. Então, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrar no reino. Vamos ler mais um texto. Abre a sua Bíblia lá em Tiago. Tiago vai dizer como que a nossa alma será salva. Tiago capítulo 1, verso de número 21. Tiago capítulo 1, verso de número 21. Olha só, olha o que diz o texto. Por isso, por esse motivo, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia,
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A palavra de Deus está sendo enxertada em nós e nós temos que receber com mansidão. Por quê? A qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, a palavra de Deus é que pode salvar minha alma. Como, pastor? É muito simples. Você vivia apenas para fazer o que você achava certo. Aí vem a palavra de Deus e mostra que aquilo que você achava certo não é o certo. E que o certo é o que a palavra está dizendo. Aí você abre mão da sua vontade, você abre mão daquilo que você achava certo para fazer o que a palavra de Deus diz que é certo. Então, preste atenção. Uma aula como essa, uma live como essa, uma aula de palavra de Deus, está salvando a sua alma. Então, presta atenção, mas ele diz assim, ó, recebei com mansidão. Por que tem que receber com mansidão? Porque a palavra de Deus, ela não existe para agradar você e para você concordar com ela. A palavra de Deus, ela existe para você moldar a sua vida aquilo que ela diz. Eu sempre falo para os irmãos aqui na igreja, Deus não pediu sua opinião, irmãos. Ah, eu não concordo. Ah, irmão, e quem é você para não concordar? Deus não pediu a sua opinião, Deus não está interessado na sua opinião, e nem na minha opinião. A palavra de Deus está para ser cumprida, e não é para você aceitar ou não aceitar. Consegue compreender? Caiu minha luz aqui. Não é para você aceitar ou não aceitar, concordar ou não concordar. O que você precisa fazer é entender que a palavra de Deus é soberana. E nós obedecemos. E se a minha vontade, pastor, for contar a palavra de Deus? Eu abro mão da minha vontade e fico com a palavra de Deus. Quantos conseguem compreender? Hebreus capítulo 10, abre lá, vamos ler mais um texto sobre a salvação da alma. Hebreus capítulo de número 10. Versos de número 39, último verso do capítulo 10. Hebreus 10, 39. O apóstolo Paulo vai iniciar o seu discurso acerca da fé. E ele vai dizer isso aqui, ó. Verso 38. Vamos ler o 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou retroceder, voltar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A palavra conservação aqui está mal traduzida. A palavra correta aqui é possessão, é ganhar, é pegar, é possuir. Ou seja, nós não somos daqueles que voltam atrás, que retrocedem. Nós somos daqueles que continuamos em frente para a salvação da alma. Ou seja, Deus nos chamou para um propósito, nós colocamos a mão no arado e nós não vamos olhar para trás. Nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus, custe o que custar. E vamos abrir mão de qualquer coisa para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque se nós avançarmos, nós vamos possuir, nós vamos ganhar, vamos salvar a nossa alma. Consegue compreender? Então observe. A salvação da alma está intimamente ligado com você não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Consegue compreender? A salvação da alma está intimamente ligado em você abrir mão da sua... Ah, pastor, eu nem sabia dessa salvação da alma. Para mim, salvação era só Jesus me livrar do inferno. Pois é, então fique sabendo que a salvação onde você é livre do inferno é a salvação no Espírito. É o primeiro estágio da salvação. Mas existe um segundo estágio da salvação, que é a salvação da alma. E há também um terceiro estágio da salvação, que é a salvação do corpo. Consegue compreender?
que se os irmãos forem bem bênção mesmo, eu vou falar na próxima live sobre a salvação do corpo. Porque, presta atenção, é outro ponto importante. Porque para colher o corpo que Deus tem para nós precisamos plantar esse. Esse nosso corpo aqui é uma semente. Tem que ser plantado. E tem muito crente que não está plantando ele. Se os irmãos ficarem bem animados, a gente faz outra live para falar sobre isso. O que os irmãos acham? Pode ser? Não hoje, óbvio, né? Eu vou salvar essa live sim, vai ficar salva aí para os irmãos não só ouvirem de novo, mas também para você enviar para um monte de gente que você quiser enviar, para que as pessoas sejam edificadas. Amém, irmãos? Assim, pastor, o que você quer em troco de você fazer as lives? Eu quero que os irmãos me ajudem a divulgar a palavra, é isso que eu peço. Tá ok? Então compartilha, manda para os irmãos, bota para os irmãos ouvirem a palavra. Amém? Vamos fazer nossa foto aqui antes de nós encerrarmos? Eu vou fazer aqui uma pose para mim não ficar assim, ó, na sua foto aí para você postar. Posta lá no Instagram, me marca lá no Instagram, tá? Que eu vou repostar a sua postagem também. Tá bom, irmãos? Então eu vou fazer uma posezinha aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Tenta me deixar bonito aí, irmãos. Pronto. Aí você me marca lá e envia. Amém, irmãos? Ó, para os irmãos que fazem parte da escola Ruah Elohim online, que estão estudando comigo, a partir dessa semana, todos os dias serão postadas 4 aulas do Evangelho de Mateus. Vou comentar versículo por versículo do Evangelho de Mateus. Só para você ter uma noção, ontem eu dei 2h30 de aula, nós falamos do versículo 1 do capítulo 1 de Mateus. Então, vou começar a soltar as aulas lá na escola Ruah Elohim. Esse ano, irmão, a gente vai triplicar o conteúdo da escola. Embora ninguém até hoje conseguiu vencer o conteúdo da escola, ninguém assistiu todos os vídeos, e esse ano a gente vai triplicar o conteúdo da escola. Então, vamos que vamos. Amém, irmãos? Eu vou anunciar. Queremos uma célula em Marmeirê. Meu irmão, não me desafia não, irmão, que eu vou para aí, hein? Desafia não, porque esse negócio de plantar a igreja está entrando no meu coração com uma força tão grande que você não tem noção. Desafia não, que essa semana que vem eu tô aí. A gente colocar uma célula em Marmeleiro. Dia 30 agora, nós temos Escola Ruah Elohim também. Vamos continuar a série Apocalipse versículo por versículo. Vamos falar do capítulo 15 de Apocalipse, tá? Semana que vem a gente vai soltar o link para os irmãos fazerem a inscrição e poderem assistir a aula ao vivo. Amém, meus queridos? Então, vou voltar para fazer a live do corpo. Tá ok? Vamos falar sobre a salvação do corpo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Uma ótima noite, um ótimo dia de amanhã. Que Deus realmente abençoe sua vida. É o desejo do meu coração. Obrigado por ficar comigo até agora. Fiquem em paz. Em nome de Jesus. Tô esperando você me marcar lá. Tá bom? Deus abençoe a todos.